A paz do Senhor a todos. Meu nome é Alessandra Vitali. Eu sou da Igreja Batista Ministério Colheita. Hoje é a nossa 25ª aula. O tema que estaremos abordando é sobre escatologia, que fala sobre os finais dos tempos. Nosso texto base está em Marcos 13, mas permearemos também em Mateus 24 e Lucas 21. Marcos 13, ele fala sobre o sermão escatológico de Jesus. A destruição do Templo de Jerusalém foi quando Jesus profetizou cerca de 30 a 40 anos antes desse fato ocorrer, e através dessa profecia nós vamos ver o significado quando pensamos no fim de todas as coisas, nos finais dos tempos. Hoje nós estaremos abordando Marcos 13, versículo do 1 ao 4, que diz assim: E saindo ele do templo, disse-lhes um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Um pouco antes da morte de Jesus, ele falou sobre esse sermão. E ele fala a respeito da destruição do templo que acontece nos anos 70. E depois disso, Jesus fala de um período que ele chama de princípio das dores. É um período que vai haver uma intensificação de sinais que Jesus falou, que esses sinais são os terremotos, guerras, perseguições, apostasias, enfim. A coisa fica cada vez pior até entrar num período que Jesus chama de a grande tribulação. E nessa grande tribulação haverá um sofrimento como nunca houve antes no mundo e virá sobre a raça humana. E Jesus fala sobre essa grande tribulação em termos da destruição do Templo de Jerusalém. Porque com a frequência na profecia bíblica, um evento ele é símbolo de outro. O profeta fala de uma coisa como se fosse uma só, mas na verdade ela se refere a dois eventos diferentes. Na história, quando Jesus fala da destruição do Templo de Jerusalém, ele também fala sobre a grande tribulação. Ele liga os dois eventos como se fosse uma coisa só. A grande tribulação, ela termina com a vinda de Cristo Jesus e encerra a história do mundo como já conhecemos. O juízo final, o julgamento de todos, a condenação final de Satanás, dos ímpios e a felicidade eterna do povo de Deus, a ressurreição dos mortos, e aí então entra o que chamamos de o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça. Capítulo 13 está escrito assim: E saindo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construção! Jesus, olha que templo maravilhoso! Veja essas pedras, essa construção. Ele queria uma reação de Jesus. Na verdade, ele queria que Jesus tivesse alguma reação em relação
a esses dizeres. E Jesus, no versículo 2, falou que tudo aquilo seria derribado. E no verso 3, ele fala que estão assentados Pedro, Tiago, João e André. E eles perguntam: quando ocorreria essa destruição? E que sinais haveria quando todas essas coisas acontecerão? A Bíblia diz em Mateus 23 que nesse mesmo dia que Jesus declarou o sermão escatológico, ele teve uma discussão com os fariseus, onde eles chamam-os de hipócritas, raça de víboras. E no final do capítulo 23, no versículo 37, Jesus lamenta dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. No versículo 38 fala: eis que vossa casa ficará deserta. No 39 ele fala: declaro-vos, pois, que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Continuando a ler Mateus, nós vemos que está escrito assim: tendo dito isso, Jesus ia se retirando quando os discípulos se aproximaram e começaram a apontar as construções, dizendo: veja essas pedras, Jesus. E Jesus disse: tudo isso será derribado. O que levou, na verdade, os discípulos a fazer essa pergunta a Jesus? Eles declaram: Senhor, veja que templo maravilhoso, veja que pedras, veja essa construção. O que provocou isso? Provavelmente a declaração que Jesus disse que a casa ia ficar deserta. Os discípulos devem ter entendido que a casa era Jerusalém e que isso inclui o templo, e eles então imaginaram que Jesus estava dizendo que Deus haveria de castigar a nação de Israel outra vez, porque há 400 anos antes já tinha acontecido a destruição do templo, do primeiro templo, quando Deus mandou os assírios e os babilônicos contra Jerusalém, contra Israel. E os judeus foram levados para o exílio, cerca de 400 anos antes de Cristo. Então eles estavam entendendo que aquilo que ia acontecer de novo, e eles perguntaram a Jesus: mas como isso vai acontecer? Olha a beleza do templo, é a casa de Deus. E quando Jesus confirmou que tudo seria destruído, então eles disseram: então pelo menos diz para nós quando vai acontecer, quais os sinais. Aí Jesus então profere que aquele sermão que chamamos de sermão escatológico de Jesus. Temos que entender o porquê da perplexidade dos discípulos quanto ao templo. O templo era chamado de Templo de Herodes, como citei anteriormente, que há 600 anos antes de Cristo já havia ocorrido a destruição do Templo de Salomão. Destruíram as muralhas e levaram os judeus cativos, e também todos os objetos do templo. E os judeus passaram fora da sua terra cerca de 70 anos, quando eles voltaram debaixo da liderança de Esdras e Neemias. Eles recomeçaram a reconstruir o templo das ruínas. Esse relato está nos livros de Esdras e Neemias. O templo passou por algumas restaurações,
e ele não era tão grande quanto ao Templo de Salomão. Até que o Império Romano domina toda aquela região e o imperador romano coloca Herodes, que era um aparentado, porém não judeu, e era de uma família influente e importante. Ele coloca Herodes como rei dos judeus. E para agradar os judeus, Herodes manda embelezar o templo. A reforma do templo começou bem antes de Cristo nascer e durou muito tempo. Herodes estava restaurando o templo desde o ano 19 antes de Cristo nascer. Então manda vir pedras preciosas, grandes pedras de mármore para a construção. Na verdade, o templo começou a ficar tão lindo quanto o templo de Salomão. Herodes mandou fazer os muros que cercavam o templo com pedras brancas enormes que ele trouxe do exterior. A construção era muito linda e cara, e todo judeu tinha que pagar imposto a Herodes, pois esse imposto recolhido era usado para a construção do templo. Por ser uma construção linda, impressionante, de impressionante valor, os discípulos estavam perplexos, sem entender porque Jesus tinha dito que a casa ficaria deserta, com a destruição que Jesus havia dito. E eles não haviam entendido que o final de Israel, como povo de Deus, do judaísmo, religião determinada por Deus, que aquilo estava chegando ao fim. Jesus então profetiza em termo forte que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. A Bíblia relata que do Monte das Oliveiras dava para enxergar o templo. E os discípulos, ainda indignados, fizeram 2 perguntas a Jesus. Essas perguntas foram: quando aconteceria e que sinal anunciaria a proximidade desse acontecimento? E em Mateus 24, tem uma terceira pergunta, que é a pergunta que fala sobre a consumação do século, porque eles associaram fim do mundo, vinda de Jesus, com a destruição do templo, porque na religião judaica havia essa associação. A chegada do Messias inauguraria um novo período, em que Israel seria o centro de toda a terra. O templo seria agora o de Ezequiel, que é descrito numa proporção muito mais gloriosa do que o templo de Jerusalém. Ou seja, o templo atual seria destruído, levantaria-se o novo templo. E ali o mundo, como nós conhecemos, teria o seu fim e começaria o reinado de Cristo com Israel aqui na terra. Tanto a construção quanto a destruição do templo foi ordenada por Jesus, e isso traria um grande castigo ao povo de Israel. A parte 1 termina aqui. Na próxima aula, que vai ser a parte 2, sobre esse tema de escatologia, sobre o sermão escatológico de Jesus, nós veremos a resposta que Jesus deu aos discípulos, e nós vamos ver que tudo isso não acontece na mesma época, como os discípulos imaginaram que ligaram uma coisa a outra. Então Jesus vai explicar na resposta dele aos discípulos que uma coisa não tem, assim, não é nessa proporção que aconteceria. Amém? Eu desejo a todos que ficam
Que fiquem na paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima aula.